Fala pessoal, tudo belezinha? Tá aí um programa que eu gosto de fazer porque dá para ficar à vontade, é a oportunidade mais real de bate-papo que a gente tem para fazer aí digitalmente, vamos dizer. A gente pode, sei lá, conversar direto com vocês perguntam, a gente está à disposição. O Mr. Way até deu uma ideia aqui, quem sabe um dia a gente vai fazer mesmo. Atualmente tá complicado, mas de repente uma hora a gente podia fazer um encontro bolístico em algum lugar por aí, né? Ao vivo, quem sabe, eu ia gostar. Mas é isso, enquanto não rola, vamos de perguntas e respostas, vamos de bate-papo digital mesmo nas redes sociais, né? É o que a gente tem para o momento. Então, antes assim do que de jeito nenhum. Vamos lá, já peguei aqui umas bolachas e porque hoje é dia de porrada com o seu Saindo da Bolha. A gente selecionou algumas perguntas, infelizmente a gente não conseguiu colocar, porque senão vai ficar muito longo o programa, tá? Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Saindo da Bolha. Menos notícia, mais informação para você. Pergunte ao seu Saindo da Bolha. Hoje é jabá muito rápido, porque senão o programa ficar muito comprido. Então, só pedindo para vocês entrar no site, apertar lá o botão follow this podcast, seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, seguir a gente lá no YouTube, dar um likezinho pra gente, por favor, fazer o share nas redes sociais desse programa e lembrar vocês que agora a gente tem também o códigozinho Pix aí pra cada vez que vocês acharem que o programa tá legal. R$1, R$2, R$5, tá valendo, pingado, não é seco, tá? Mas um jabá assim voando baixo mesmo, porque senão a coisa vai ficar complicada, vocês vão dormir no meio do programa. Vamos lá, vida que segue. Falando de nós. Outra informação aí para começando o programa que eu virei à noite, rapaziada. Então se eu trocar as línguas aí de vez em quando, falar umas coisas em cima da outra, por favor, não reparem, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte do programa, falando sobre nós, né? Muito bem. Vamos pegando aqui. O Paulo Rogério, ele coloca o seguinte, uma curiosidade. A equipe do Saindo trabalha com o quê? Vocês vivem só de produzir o pod ou tem outras profissões? Se sim, quais? Aí ele até brinca aqui, mandou um questionário. Não, tudo bem. É isso aí, essa é a ideia mesmo. Cara, o meu sonho era dar uma banana geral pro meu mercado onde eu trabalho e viver disso aqui. Não vou negar, não. Mas tá longe pra caramba da gente chegar nisso, tá? Eu e Mr. Way somos sócios de uma empresa de comunicação na área de marketing digital. Aliás, vou fazer um jabá aqui dentro do próprio jabá. Se tiver alguém procurando uma empresa de serviço de comunicação digital para ser entendido como uma empresa com mais de 20 anos, tá, de experiência, a gente é brabo o negócio, é assim. Então, tá o caminho aqui. Vocês vão saber que o seu Saindo da Bolha manja pra caramba dessa parte. Jabá feito do jabá. Então eu e o Mr. Way temos essa agência para clientes diretos. Nós também fazemos o que a gente chama de lançamentos, né? Basicamente esses lançamentos são aqueles famosos cursos que você já deve ter visto muito pela internet, por aí afora. O pessoal tem procurado bastante, onde tem um especialista em, sei lá, por exemplo, mentalização. O cara monta um curso, gera conteúdo e a agência, que somos nós aqui, somos os responsáveis aí por gerar essa autoridade, mostrar para o mercado que o cara tem autoridade, que ele manja e desenvolver estratégia de divulgação, de comercialização desse curso ou dos cursos do cara. A gente tem pensado até em lançar um curso nosso, viu, Paulo Rogério? Lançar a gente mesmo em um canal para micro, pequeno e médio empresário que precisasse de suporte na área de comunicação. A gente manja desse arriscado, tá? A gente tem um bom tempo de janela. Seria um jeito aí, pelo menos também, de ajudar os empreendedores brasileiros, que eles são meio carentes nessa área especificamente. Eu acho que assim, o empresário brasileiro dá pouca importância para a comunicação. Às vezes você vê o cara, ele rapa o tacho para lançar o negócio dele, daí ele procura, a gente fala assim, olha, eu não tenho mais dinheiro para comunicar. Fala, cara, como é que você vai abrir sua empresa se você não contar para ninguém? Isso é uma diferença muito grande para o empresário lá de fora, principalmente o empresário norte-americano, que ele sabe que não tem como, você não vai ser reconhecido, você não vai ser achado de maneira nenhuma
E aí acaba tendo as empresas pequenas e médias, principalmente, são abertas com esse porte, acabam tendo uma vida útil muito curta, né? Porque ela depende de indicação, de boca a boca, sendo que ela não tem uma marca ali pronta para ser apresentada no mercado. Então a gente pensou em realmente fazer um curso sobre isso aí para pequeno e médio empresário. É um plano, tá? Vamos ver se uma hora a gente consegue também, beleza? Já o Rogerião, que é o nosso voz tenor aí, esse sim vive basicamente do mercado financeiro. Esse tá bem, viu? Tá, esse garoto Rogerião manda muito bem e tá com o burro relativamente na sombra, né, Rogerião? Mas sim, se a gente pudesse viver de levantar informação, gerar conteúdo decente, conteúdo, ainda que a gente tenha esse claro viés aí nosso mais à direita, mas é algo verdadeiro, sem censura prévia, como faz a mídia tradicional, né? Sem atacar onde não deve, né? Que eles sempre acusam quem não são eles de gerar fake news, mas são grandes geradores de fake news, seria... no mínimo, meu sonho de aposentadoria. Como eu sei que eu nunca ia conseguir ficar parado numa possível aposentadoria, né? Pelo menos ia ter a voz aí do pessoal aqui do Saindo da Bolha por muitos anos com vocês, né? Já imaginou, dá mais pra frente, oi amigucho, como vai? Como vai? Ainda mais fumando que nem um capeta que eu fumo. Bom, por enquanto é um sonho, mas quem sabe, né? Viver de podcast, eu gostaria muito. O Leonardo José dos Santos, ele fala o seguinte: e aí galera, eu queria saber os fuxicos da vida do seu Saindo da Bolha e demais do elenco convivendo com essa galerinha do bem, entre aspas, tá? No dia a dia. Deve ter altas histórias. Grande Leonardo. O Leonardo, ele já mandou mensagem de áudio aqui, ele tem voz de podcast. Eu já falei pra ele abrir o podcast dele que ele ia fazer sucesso só por causa da voz. Ô, rapaz, é o seguinte, essa questão que você levanta é complicada, viu? Eu tenho que tomar um cuidado enorme para falar sobre isso, porque pode parecer soberba, sabe como é que é? Eu sei que acaba que, até pelo próprio podcast, faz com que a gente seja obrigado a se informar muito, muito além do que as pessoas têm tempo no seu dia a dia, né? Vamos dizer, as pessoas normais no dia a dia. Tem o fato de 90% também das nossas fontes de informação serem não usuais, tá? Então, cara, na vida pessoal da gente tem muito nego que trata a gente meio como se fosse um marciano, um tipo de marciano conspiracionista, tá? Sei lá, o sujeito vem e fala um papo cotidiano qualquer. Quer ver? Outro dia, um cara falou aí que passou um perrengue porque só percebeu que estava sem máscara quando ele estava no meio da fila lá do drive-thru do McDonald's, tá? Dentro do carro, sozinho. E que foi um horror, porque ele não tinha como sair, não tinha como voltar para casa para pegar máscara, não sei o quê, que é uma situação terrível. E aí eu falei, pô, mas você não estava de carro? Você não estava sozinho no carro? Tava. Então o que tem, né? Aí você dá uma passada assim, mas uma passada super rápida e fala sobre uma pesquisa que fala sobre efetividade de máscara. Olha, máscara tipo tal tem no máximo 25%, máscara de pano nossa aí é menos de 10%, e o cara fica olhando pra você com aquela cara de vai se fuder, sabe? Desculpe o francês. Porque, assim, eu não sei se a pessoa tá a fim de ouvir a pesquisa da máscara e ela tá só contando a história da vida dela. Então a gente tem que tomar um cuidado, às vezes, com as coisas que a gente fica tudo empolgado que a gente aprende nas pesquisas e acaba parecendo que você tá querendo se mostrar, sabe como é que é? Em casa mesmo, meu pai, super Globo Newsento, tá? E olha que eu não falo de política nacional no dia a dia, tá? Não falo, zero, de propósito, realmente eu não converso. E ainda assim sempre tem uma informaçãozinha atravessada que você tem que fazer aquela cara de concordo, para não gerar situação. O Mr. Way virou um quiabo, tá, gente? O cara, o meio dele, tá, onde ele tem mais contato, deve ser uns 80% esquerdota, mas esquerdota lacrativo, tá? Lacrativo forte, interseccional. Papo patriarcado, sabe como é que é? Acaba que a gente, então, no dia a dia, meio que só conversa sobre esse assunto entre nós, porque
os santos dos caras que você conversa tem tudo pé de barro, né? E muitas vezes quando você aponta para o pé, isso gera uma reação meio nervosa. Então, no meio familiar, entre conhecidos, amigos não, amigo dá pra sempre conversar mais à vontade, mas entre conhecidos a gente acaba se fechando um pouco no casulo, porque senão acaba ou parecendo conspirador, ou fica parecendo que você é um puta cara arrogante. O sujeito comenta alguma coisa, sei lá, da história, aconteceu, da história do Caio Rittenhouse, né, aconteceu mesmo. Pô, a gente não tem jeito, até por aqui, por causa do podcast, a gente acompanhou tudo, né, o julgamento inteiro. Então você se empolga e vai. Só que fica parecendo que os caras acham que você está dando aulinha, meio pé no saco, sabe? Então é muito difícil uma pessoa, como nesse caso específico aí do Caio Rittenhouse, que mal conheceu a história, viu um trechinho de notícias na internet, de repente você vai lá e responde 20 minutos da história, tá? Pega mal, né? Às vezes pega mais mal do que bem. No podcast, mesmo nas relações com a galerinha da Virtude, né, que manda a mensagem para cá, a gente estabeleceu uma estratégia que é o seguinte: leia a mensagem, a gente processa e não responde imediatamente, não responde. Porque, sem sacanagem, 95% das vezes dá até mandar, né? Pois é. Mas não pode ser assim, porque a gente se propõe a ser um podcast direito, limpinho, supimpa, né? Então a gente lê e deixa de lado para responder depois. Se a mensagem for de violência, isso aconteceu assim uma vez, vamos chamar assim, a gente oculta e bane. Se for tosqueira, for coisa de xingamento, idem. Mas daí pra cima a gente até tenta responder. Às vezes, eu não sei se vocês ouviram aqui o barulho, acho que é da Lana balançando a coleira, tá? Mas desculpa qualquer interferência de ruído. Então às vezes a gente, sei lá, a gente responde, não sai muito educado, mas a gente tenta pelo menos ser educado. Agora tem bastante gente que discorda com muita elegância também, viu? Isso é bem legal. Faz pouco tempo, eu acho que eu comentei, a gente recebeu uma mensagem de um ouvinte de esquerda, não acho que eu posso colocá-la como petista, acho que não seria justo, eu não tenho essa informação, mas certamente de esquerda, ideologicamente correta, vamos chamar assim, e dá para trocar umas ideias bem legais, tá? Parece um povo bacana. Aliás, é uma característica do nosso mercado de trabalho, onde a gente atua particularmente, e eu tinha uns caras que trabalhavam aqui no escritório super politizado, super esquerdota, que estavam nos debates bacanas, educados, tal. Eu não sei como é que seria hoje, porque isso já faz um tempinho. Acho que hoje em dia essa cordialidade, na maior parte das vezes, meio que morreu, o que é uma pena enorme. O Renato Moutinho falou o seguinte: grande Renato, tudo bom? Se eu sair da bolha, eu queria saber se você pode dar uma entrevista para a nova coluna do meu blog chamado Conversando com o Fascista. Renato, tudo em paz? Maravilha. Renato tem um blog feminista, né? Não sei se você sabe, o Renato, ele escreve num blog feminista muito bom, que a colunista principal é a Márcia Tiburi, mentira. Ô, Renato, pode me chamar para entrevista assim, porque eu já fui chamado nesses últimos 2 anos de fascista mais vezes do que, sei lá, se eu reencarnar mais 10 vezes, eu nunca vou ser chamado de fascista tanto quanto fui chamado nos últimos 2 anos, tá? Então, estou à disposição para entrevista, tá? Falando do mundo. Clóvis Alberto Bloch, esse aqui está sempre presente. Um grande abraço para você, Clóvis. Outra sugestão, palavras dele aqui, o texto do Clóvis. Outra sugestão, e pode ser em qualquer tempo, seria abordar essa treta toda envolvendo a divisão do império do Zuckerberg, algumas prisões de CEOs importantes, troca de comando no Twitter, rolam boatos que tudo isso está interligado, tá? Essa mensagem que ele mandou. O Clóvis, eu gosto de uma conspiração, né? Vamos lá. Olha, se você tá afim de uma conspiração, rola forte lá fora, e eu confesso que eu não levo dessa totalmente a sério, não integralmente, tá? Aqui e ali, sim. O que tem se falado muito é que tem muito CEO saindo dos seus cargos por esses tempos agora, por causa do julgamento da Ghislaine Maxwell, tá? Que é aquela ajudante do Epstein, lá, o rei da pedofilia.
E os livrinhos desses caras teriam nomes de pessoas importantes. Muitos deles eram CEOs de grandes empresas, frente de grandes grupos empresariais, né? CEOs que teoricamente, os grupos estariam se livrando desses caras para não se envolverem indiretamente com um imbróglio no crime de pedofilia. No caso do Jack Dorsey em si, no Twitter, tá tudo meio cinza, tá? De maneira geral, tem muito acionista pistola, porque, claro, se você fica bloqueando o usuário, a audiência cai, e se a audiência cai, a grana encurta. Então tem acionista bem bravo com essa história. Mas aí comemoraram a saída dele agora, esses dias, né? As ações subiram na hora, quando falaram que ele estava subindo, até a hora que descobriram que o perfil do cara que entrou é pior do que o do Jack Dorsey, tá? Então, inclusive já tem diretriz nova dizendo que eles, Twitter, podem tirar imagens, ou seja, posts, derrubar posts com imagens de pessoas que sejam usadas sem autorização delas, o que vulgo significa acabar com memes, tá? Qualquer meme que você use uma figura de terceiro já não poderia ser mais usado. E claro, mas o ponto é que é evidente que essa diretriz, como sempre, vai ser usado para produtor de conteúdo de direita, evidentemente, tá? Com relação à quebra do Facebook em várias empresas, eu sou cada vez menos otimista a esse respeito. Eu acho que deveria acontecer, mas deu para perceber que o pessoal trabalha isso mais como ameaça em troca sempre de alguma coisa, tá? Começa a ficar preto, vai lá junto os democratas, junto uns attorneys da vida lá, como é que chama? Os general attorney, e entra com o processo, aí o Facebook faz umas concessões aqui e ali, e aí fica por isso mesmo. Se quisessem, já tinham feito alguma coisa faz tempo, tá? E eu acredito que se não rolou agora, só quando vai acontecer, só tende a acontecer quando tiver algum fato muito pesado e que envolva tanto democratas quanto republicanos. Porque quando prejudica republicanos, os democratas batem palma. Então, tem que ser uma coisa, ou vai todo mundo junto, ou não vai acontecer mesmo. Nádia Tarra. Saindo da bolha, só agradecer por todos esses podcasts esse ano de vocês. Li tudo errado, hein, gente? Ó, saindo da bolha, só agradecer por todos os podcasts desse ano. Vocês são demais. Muito obrigado. Situação Ucrânia-Rússia e o exercício proposto na Áustria sobre um possível apagão. Primeiro, então, Nádia, muito obrigado. Vocês são demais aí, vocês que empurram a gente pra frente, né? Vocês não estão aí, ninguém saberia que a gente existe. Olha, nós estamos com um episódio semi-pronto para falar de Rússia e Ucrânia, tá? No anterior, até a gente mencionou lá no número 100 que a gente não tá lá muito preocupado com a situação lá, não. Que vai ter alguma consequência. Isso tudo, claro, porque depois que você mexe demais com o lixo, não tem jeito, né? Tem que bancar o macho em algum momento. Mas é muito menos por riscos reais do que qualquer coisa, na nossa opinião, tá? Áustria no escuro, pois é, olha, tem algumas crises meio cabulosas aí apontando mais para frente, muitas delas para nós sendo fabricadas, tá? Você tem uma crise energética, por exemplo, cabeludíssimas na China, que está parando a produção industrial, literalmente vão parando tudo. Assim, ou é indústria funcionando, ou é povo no escuro e no frio. Então eles estão desligando, porque se o povo ficar no escuro e no frio, cai o regime, né? Ninguém quer arriscar essa história. Tem esse pepinão aí do gás europeu, tá? Que envolve inclusive Rússia e Ucrânia, que não é novo. A questão é que ele não é novo, já teve pau com Ucrânia e Rússia antes em relação a gás, antes, tá? O pepino é que os caras estão desligando tudo por lá na Europa. Esse é o grande pepino. Ontem mesmo a gente postou no Twitter sobre isso. Preços de quilowatt na Alemanha tá explodindo, coisa de 5 vezes acima do valor da média histórica. E os caras planejando, ainda assim, derrubar mais, encerrar mais usina nuclear e a carvão nos próximos 2 anos só. Então, estão tendo que, para compensar a falta de energia, comprar energia da França, que, por sinal, basicamente tem produção nuclear. Não faz sentido absolutamente nenhum. Aliás, lembra muito a questão da Califórnia também, que está desligando um monte de coisa, energia limpa, mas tem que comprar dos estados do lado, tá? Estão desligando, no caso da Califórnia, e não estão substituindo. Tem mais uma planta grande agora que vai ser desligada em 2022 e os caras fazem tipo, desculpa a expressão, foda-se, tá? Vai explodir tudo. Vai gerar
Por exemplo, vai gerar mais incêndios florestais, porque os equipamentos são velhos e não aguentam tanta carga. E tudo isso, gente, a favor da natureza. E aí você tem que ouvir aquelas bobagens de aquecimento global causando aí os tornados que aconteceram agora no Kentucky. Gente, a história do Mágico de Oz, que tem trocentos anos lá, a coitada da Dorothy, já se ferrava por causa de tornado no Kansas, tá? Então, para um pouco, por favor. Enfim, tem crise energética pela frente em várias partes do mundo. Já tem, né, a atual crise das cadeias de produção, tá faltando um monte de coisa. A gente tá fazendo um trabalho de gráfica agora, por exemplo, para um cliente nosso. Tá, uma hora falta papel, uma hora falta tinta, uma hora falta verniz, tá? Mas beleza, tá? Tem... Tem a crise dos chips, tá faltando chip no mercado. Tem a crise de água, e essa é bom ficar de olho, tá? Porque quando o bilionário investe em alguma coisa, é bom ficar atento, tá? Então vamos ter um período meio complicado aí na nossa visão pela frente. Quem sabe pelo menos, naquilo que for de recursos naturais, a gente tem aí uma chance de escapar um pouco melhor aqui no nosso Brasil, né? O Felipe Avis diz o seguinte: ouço no carro levando minha filha de 6 anos para a escola para já catequizando. Muito bom, é isso mesmo, não deixa escapar não. E ele pergunta se a Kamala realmente for tirada da vice-presidência. Pois é, não é uma impossibilidade não, tá? Se cai a mulher, o presidente apresenta o nome para o Senado, inclusive porque, vão lembrar, ela como vice é presidente do Senado, ela é a desempatadora geral da República, né? Vai ser um perrengue, porque o Senado lá é 50-50, e um novo nome que tenha que ser escolhido teria que ser muito bom, porque a gente tem um senador democrata que não é super alinhado com o partido assim. Então, se arriscar botar uma coisa muito radical, ele vota não, tá? De qualquer forma, isso vai sinalizar que a chapa Biden-Harris morreu, né? Morreu para 2024, até porque o Biden, sei lá, se chega em 2024, Kamala caindo, acabou a chapa Biden-Harris, e que os democratas vão ter que buscar aí alguma forma de realinhamento interno, porque esse atual do grupo que já está dividido, tem a turma dos Clinton, tem as turmas dos Obamas, tem a turma de não sei o que lá, tá muito dividido. E não estou vendo muito futuro para uma união democrata por lá não. Sem contar a esquerda, mais a esquerda americana, que detesta os democratas e não tem por onde votar, tá? Então, saindo a Kamala, isso aí é meio que o apocalipse democrata. Felipe Scalici: quando vai ter um programa falando de pelo menos um ato positivo da esquerda mundial, porra? E aí também vem mais... Quem que entra aqui também? Também, eu acho que é o Robson Polônio. Minha pergunta, uma coisa que a esquerda fez no mundo que não há nenhum interesse por trás, e vocês haviam falado sobre 5 pensamentos que podem surgir que somos de direita ou esquerda, ou que nos leva a ser conservador ou progressista. Esqueci o episódio. Procuramos, cara, não achamos aqui. E aí tá complicado, vocês estão... Isso aqui é pegação de pé, não dá para responder... Atos positivos de um governo da esquerda mundial? Não. Deve ter alguma coisa em algum lugar, não me vem a... Olha, eu posso falar assim que nos últimos anos, com certeza não. Assim, eu acho que o único ponto positivo de existir uma esquerda, na visão de uma cara de direita, evidentemente, é que você tem alguém para esgrimar, né? Então você vai pensar, você vai estar sempre repensando os seus conceitos. Se você encontra um debatedor bom do outro lado, ele te coloca de uns corner bravo e você vai sempre estar lá pensando, será que aquilo que eu acredito é bom realmente? E aí você encontra, lembra, puxa, conversa, encontra argumentos e fala assim, não, acho que o que eu entendo aqui como correto está no caminho certo. Então sim, é bom ser questionado de vez em quando, mas pensar em governos de esquerda fortes que tenham dado certo, tá difícil, viu, cara? Tá bem difícil, meu. Luciana Aquino. Oi, Luciana. Ultimamente vejo algumas notícias sobre parceria Rússia e China em relação a alguns assuntos. Então, é possível que crie uma parceria forte, né?
Sabe que eu acho que o pessoal que segue mais de perto o professor Olavo vai ficar meio pistola comigo, mas eu não acredito muito nessa parceria não, tá? Para mim são duas potências antagônicas, fortemente antagônicas. Tem um outro problema aí no meio, que é a Índia, né? Problema não, uma outra questão, tem uma outra peça nesse quebra-cabeça aí. Os caras são meio fracos de política externa, sempre foram meio fracos, sempre foram muito voltados para dentro, tipo Brasilzão assim. Mas sempre muito alinhados com os russos, né? E ali ainda são, né? Mas agora eles estão mais acordando, vendo o peso que eles podem ter internacionalmente e não dá para esquecer que eles são extremamente nacionalistas. E lembrar também que os indianos estão com conflitos aí, literalmente, conflitos pesados contra os chineses, que teve morte aí na fronteira, né? Os caras se pegando no tapa, e que eles também fazem parte do Quad contra a China, por mais que o Quad esteja mais esvaziado com o Biden agora. É difícil prever alguma coisa desses caras, mas é mais fácil a Rússia ganhar um novo aliado de peso, que é a Índia, do que um aliado que não confia, que é a China, na minha visão, tá? A China cai, a Rússia sobe. Sabe como é que é? Não tem espaço para dois, na minha visão. Por exemplo, os chineses até salivam em pensar em ter uma rota marítima polar para chegar até a Europa, pelo norte, tá? Para fugir do sul. No sul, eles estão afunilados lá pelo Estreito de Malaca, que é uma área onde a Índia tem muita influência. Saída pelo Pacífico, eles também estão amarrados ali pelo Japão, né? Então, assim, uma saída ao norte seria muito interessante, só que é complicado, porque a Rússia não quer nada ali, o território ali para cima, a parte toda de mar é deles e acabou, né? Então, apesar deles terem feito exercícios militares em conjunto, os chineses e os russos, eu sinto que esses exercícios aí, às vezes, são mais uma relação aí de ganha-ganha de relações públicas para impressionar o Ocidente, e eu não pago aposta para uma proximidade real não, mas óbvio, eu posso estar extremamente errado. Falando de costumes, Jaque Barreiro, vamos lá, cancelamento do Natal, de símbolos natalinos, verdade, promovidos por toda a Europa. O que vocês têm para nos contar de mais essa insanidade? Nossa, tem tanta insanidade, né, Jaque? Olha, nós não estamos muito animados, acho que vai descer mais antes de subir, tá? Mas não é história sem fim, não. Para você ter uma ideia, o partido de direita sueco, lá, os suecos democratas, estão crescendo absurdamente por lá. E a Suécia, que sempre foi um país aí mais voltado aí pro voto social-democrata, apesar de que eles têm às vezes a coalizão de centro-direita lá, que é meia boca centro-direita deles. Esses suecos democratas, eles sempre foram colocados de lado em todas as coalizões, como eles fazem lá com a AfD na Alemanha, tá? Mas agora, com quase 1/5 das cadeiras, não dá mais para desprezar os caras, né? Ou seja, os caras estão bem votados. A França também, a França tá com a esquerda esbugalhada, né? Sobrou o Macron, que é um Dória deles, e de resto, tudo candidatura mais forte é de direita. Itália crescendo, Espanha crescendo. As pessoas estão ficando de saco cheio disso tudo, então elas acabam indo migrando para os partidos de direita, talvez nem por questões puramente ideológicas ou conceituais, profundas. O problema é que a esquerda não oferece o que as pessoas estão querendo. Ela simplesmente esqueceu que existe uma demanda real da população. As pessoas querem trabalho, elas querem segurança, elas querem lei, e daí o pêndulo começa a mudar de direção de novo. Eu acho que o pêndulo ainda avança um pouco mais, a gente vai ouvir muita besteira, essa coisa. Entra lá no Google, vocês entrarem no Google hoje, passar em cima da imagem lá que eles colocam, tá lá, festas de fim de ano, eles não falam Natal, né? Então a gente vai ouvir muita besteira, que nem essa campanha que teve recente agora aqui no Brasil, do biscoito Oreo, né? Falando de masculinidade tóxica para criancinha. Por favor, né? Mas seja por mudança do perfil eleitoral ou por perda financeira de empresas, né? As coisas devem começar a mudar daqui a uns poucos anos. Eu acho que não tantos anos assim, tá? Mas isso é super bola de cristal. Olha o Clóvis aqui de novo. Clóvis Alberto Bloch.
Seguidamente vocês mencionam uma expressão, acho que transacional, algo assim, até consigo entender pelo contexto, mas se puderem dar uma palhinha a mais seria bom. Simbora. Clovão na área novamente, né? Interseccionalidade, deve ser isso? Cara, interseccionalidade é um conceito muito tosco que leva a essas camadas de vitimização que a gente vê hoje. Tem um episódio só sobre isso, tá? É bem um dos primeiros, eu acho que deve estar entre os 5, 6 primeiros lá. Chamava interseccionalidade, só que não, tá? Acho que vale a pena porque tá lá bem destrinchado, né? Mas basicamente seria, vamos chamar assim, de uma teoria que a esquerda propaga como forma de arrebanhar mais pessoas, partindo da premissa que para cada característica pessoal sempre tem uma lógica de opressor versus oprimido. Então, isso substitui a luta classista marxista, tá? Não é mais elite, pobre, revolução. Seriam características pessoais. Então, como é que eu posso dizer? Você combina, por exemplo, o negro que é oprimido com o branco que é opressor, né? No limite, eles usam até agora a expressão POC, POC, né? People of Color. Então, assim, já não é mais uma questão de o branco opressor e negro oprimido. Agora, qualquer pessoa não branca é oprimida. Tipo, sei lá, 70% da população do mundo. E, de qualquer forma, uma expressão que, pra mim, POC, lá, o People of Color, eu acho extremamente racista, tá? People of Color é qualquer um que não seja branco. Portanto, POCs são oprimidos. Mulher oprimida, homem é opressor, gay é oprimido, hétero é opressor. Só que aí vira uma doideira, né, cara? Porque uma mulher negra é mais oprimida que uma mulher branca, que vira, nesse caso, ela vira opressora. O gay cis, ou seja, o que, sei lá, não dá bandeira, vamos chamar assim, é opressor, e o queer, o Daniel do Quem pode me ajudar para ver se eu não estou falando bobagem, me corrija aqui, por favor. Então, se você pegar o queer, ele é oprimido na relação com o gay cis. O negro hétero é opressor se comparado com o negro gay. Então não acaba nunca, né? Ou seja, se você quiser, a não ser que você seja um homem branco, hétero, cristão, magro, bonito, sem problema físico, aí sim, você, nesse nicho exclusivamente, você é 100% opressor. Fora isso, se você não for um homem branco, um homem branco, hétero, cristão, magro, bonito, sem problema físico, você é oprimido. Você acha algum fator de opressão em cima de você. Então, teoricamente, como a esquerda puxa esses oprimidos para ela, está tentando puxar basicamente todo mundo, fora esse pequeno nicho. O resto pode se colocar de vítima, tá? Exigir algum tipo de compensação monetária, compensação legal, compensação argumentativa. É uma bobagem extrema, mas que infelizmente colou, tá? Falando de Brasil. Eita, nós falar de Brasil, hein? Vamos nós. A Juliana Carvalho. Constituição tem prazo de validade? É chegada a hora de falarmos em uma nova Constituição, a libertadora? Perguntão bom, tá? Não é minha especialista, na minha especialidade, estou longe de ser um especialista no assunto, mas vamos embora. Prometi, vão responder tudo. Eu só posso palpitar, tá? E meu palpite depende. Uma Constituição super detalhista, que nem a nossa brasileira, eu acho que acaba sim tendo prazo de validade, sabe, gente? Uma Constituição elaborada por um quadro político tosco, né, como o brasileiro, acaba tendo data de validade também. Lembrar que a nossa Constituição, por exemplo, falava em taxa de juros máxima de 12% ao ano, lá no começo. Como se faz um troço desse? Como é que coloca na Constituição e alguém em algum momento tenta levar isso a sério? A Constituição, por exemplo, a portuguesa, que fala que o país caminha para o socialismo, né? Então, como é que faz? Como é que são os partidos de direita lá? Eles têm ideias inconstitucionais? Então, quando entra nesse tipo de detalhe, já me dá uma certa coceira. Então, quanto mais pendura se coloca numa Constituição, pior. Mais rápido eu entendo que ela acaba ficando datada. O problema é substituir uma Constituição super detalhada por outra, né? E aí não acaba nunca, porque a outra vai ser datada também. Pois é. Marcos Paulo Candeloro, grande Candeloro. O Candeloro já foi entrevistado aqui por nós no ano passado, gente boníssima.
Vamos pegar aqui, ele está com uma pergunta compridona. Pergunta ao Mr. Bubbles. Os Estados Unidos, por mais problemas que apresentem, ainda tem como resguardo a Carta Magna mais eficaz da história do mundo moderno. Exatamente o que a gente está falando. Intocado por ditaduras. A Constituição americana é restritiva, ou seja, ela delimita até que ponto o poder público pode caminhar. Isso aí. No Brasil, parafraseando o Zé Sarney em 87, temos uma Constituição que tornou o país ingovernável. Olha, tá vendo? A Constituição está dando coceira na turma. De lá para cá, ou seja, da Constituição nova para cá, tivemos Collor de Mello, injustiçado, Itamar Franco, talvez um dos melhores, um discípulo do Florestan Fernandes, um bandido, uma neurocifilítica, um bandido fisiológico e agora um militar que não seria aprovado no Enem. Fora o Congresso, Supremo, etc. Você tem esperanças ou vamos juntar reais e viver na Argentina? Porra, também as opções estão ruins, hein, Candeloro? Vamos lá. Tem umas coisas que eu não concordo aí com você. Vamos lá, mas de qualquer forma, acho que essa que é a ideia mesmo do programa. Eu não acho, por exemplo, que o Collor tenha sido injustiçado. Ele fez coisas bem boas, como, por exemplo, a abertura comercial do país, mas fez coisas ruins demais, como a questão lá do confisco. Cara, você tem uma empresa e do dia para a noite o governo fala que você não tem mais dinheiro do banco lá, que você tem R$50 e esse dinheiro não é suficiente para você pagar sua folha de pagamento, seus fornecedores. Aquilo foi uma aberração econômica da história brasileira. Eu conheci gente que quebrou, literalmente quebrou mesmo, gente que nunca se recuperou, tá? Nego que se matou, que não tinha dinheiro para pagar tratamento médico, até que esse ponto específico de tratamento médico foi corrigido durante o congelamento lá, mas era basicamente isso. O cara falou no médico, não tem dinheiro para ir pagar meu médico, não tem dinheiro para pagar um tratamento. Então, eu não acho que nesse sentido ele tenha sido injustiçado, tá? O grande erro dele foi grande demais. Gostei da sua definição de neurocifilítica, tá? Mas aí eu vou pegar o Bolsonaro, né? Já falei aqui, então não tem segredo. Eu ainda prefiro um cara tosco do que qualquer outra coisa que já tenha aparecido com peso político verdadeiro recentemente, tá? Sei que tem um pau de gente que ficou arrependida em votar nele. Ele descumpriu promessas, algumas sim, mas... Gente, por que o descumprimento de promessa dele é especialmente pior, tá? Como político. Isso eu nunca entendi, sério. Pra mim, então isso tem muito a ver mais com a cobertura negativa que ele tem, dos erros que ele comete, do que a cobertura da parte positiva de governo dele. Não dá pra falar que não aconteceu nada de bom, sinto muito. Aí forçou a natureza. Mas então, não tendo nenhuma contrapartida positiva, é complicadíssimo gerar algum tipo de imagem e, obviamente, vai gerar uma rejeição maior. Mas o problema, meu caro Candeloro, eu nem acho que são os ex-presidentes, não. Isso aí é mais uma consequência de um sistema político podraço que a gente tem aqui no Brasil, tá? Tá aí a questão do presidente do Senado, que pode barrar o impeachment de um cara do Supremo, pelo tempo indeterminado, ele não precisa botar nunca em votação, acabou. Ou o presidente da Câmara, que pode sozinho barrar o pedido de impeachment do presidente da República, também um excesso de poder. Então tem um monte de coisa torta aí no meio. Tem esse monte de gente inútil entupindo a nossa Câmara, sem voto, tá? O palhacinho vai lá, consegue 1 milhão de votos e traz 3 palhação por trás dele. Então não existe nenhuma representatividade e as pessoas estão sentindo, obviamente, isso na pele. Então, seja porque tem 6 milhões de partido político e tem mais 3 milhões para abrir a caminho aí, então com isso a gente realmente não vai a lugar nenhum, até porque sem reforma política não vai rolar. E aí é aquilo lá, né? Os caras vão querer fazer uma reforma política para se auto-ejetar da cadeira? Não vão, nem a pau. Então isso acaba caindo também lá na questão da Juliana lá anterior, né? Será que o problema não é uma Constituição datada? Pode ser, mas essa, infelizmente, eu não sei a pergunta. Eu só sei te dizer uma coisa, para a Argentina eu não iria não, tá? O Pedro Guarnieri perguntou aqui o seguinte: se eu sair da bolha em 2022, continuar saindo da bolha com Bolsonaro ou entrar na nova bolha chamada Moro?
Jogo aberto, Pedro. Não gosto de quem não tem plataforma e que não tem não dá pelo menos uma dica de como vai conseguir alcançar o que promete, tá? Então é o seguinte, falar assim, eu vou, sei lá, baixar a inflação. Tá, como? Prometer que vai baixar a inflação, para mim isso não serve. Então eu tenho um projeto e a gente analisa o projeto para saber se aquilo lá é viável ou não. Isso eu percebo no Moro. Tem algum tipo de... ele fala muito sobre questão de corrupção, por exemplo, mas eu não exatamente como. Esse é o problema para mim, tá? Hoje do Moro. Olha, eu me enrascando aqui com uma parte da audiência, tá? Não me odeie. Vamos supor que o grande atributo do Moro seja o combate à corrupção, então, tá? Que ele tenha uma proposta execuível, que talvez eu não conheça, porreta, e que isso pode funcionar. Legal, boa, isso é um bom começo. Mas para isso, vamos dizer que ele tenha que aumentar o tamanho do Estado, que não estou dizendo que é o caso, mas que ele tem que aumentar o tamanho do Estado, que ele tem que reduzir liberdade individual, que ele tenha que aumentar imposto. Aí eu não consigo votar, entendeu? Ou seja, será que qual o preço que eu tenho que pagar para conseguir essa proposta, vamos dizer, de combate à corrupção? E se ele falasse, olha, eu não vou combater a corrupção, mas eu vou baixar imposto, eu vou aumentar, garantir suas liberdades individuais e vou diminuir o tamanho do Estado. Putz, cara, às vezes eu fico mais tentado nesse sentido, tá? Então, para mim, o Moro hoje, apesar de tá sendo muito falado na mídia, ele ainda não tem nada muito diferente com relação aos demais candidatos de terceira via que vieram até agora. Os anteriores não tinham nem proposta absolutamente nenhuma, tá? Eram nomes, era tipo tudo balão de ensaio. O Moro tem alguma retaguarda nessa história aí, mas ainda não vejo ele como uma proposta clara do que ele tá vindo aí. Então, sem propostas reais para analisar, não consigo dizer que eu consigo apoiar, tá? Na dúvida, até pelo meu perfil mais conservador, de evitar riscos para tentar a solução mágica, eu prefiro ficar onde tô, tá? Basicamente é isso. Alguém me odeia agora, tá? Todo mundo me odeia? Como é que tá? Tô tudo bem dividido? Não? Então tá bom, então vamos em frente. Última pergunta de Brasil. O Bandeira, lá no Twitter, perguntou: dinheirinho dos Soros para a campanha política nacional? Sempre tem, cara. Sempre tem. Dinheiro de fora, isso sempre vai ter de uma maneira ou de outra. E o Soros, onde pode, ele bota a mãozinha dele. A gente sabe muito bem. Muito obrigado, pessoal. Eu queria fechar o programa com alguns agradecimentos. Aí são pessoas que contribuem ou já contribuíram com o nosso programa aí, para a continuidade do nosso programa, contribuíram financeiramente, tá? A gente agradece sempre vocês, todos vocês, pela divulgação que vocês fazem. Isso é um trabalho gigante que tem feito a gente crescer devagar e sempre, mas crescendo sempre, e que permite aí a gente tá falando cada vez mais pessoas. Mas dessa vez, se vocês me permitirem, eu gostaria de agradecer pessoalmente, dizendo os nomes de pessoas que apoiam a gente lá pelo Apoia-se, tá? Ou que já doaram para o nosso projeto via Pix. Então vamos lá, só preciso tomar cuidado aqui para não pisar na bola, que tem bastante gente que pede que fique anônimo. Então eu vou agradecer os anônimos, quem é anônimo sabe quem é, e eu vou falar os nomes daqueles que tem aberto aqui como público no Apoia-se, eu entendendo também que fez doação por Pix, tá ok, tá? Então vamos lá: Evandro Faria, Beatriz Barros Marinho, Rita Jorge, grande Rita Jorge, tá sempre presente, Sérgio Almeida Dias, PHBL, interessante, Anderson Marcel, obrigado, homem, Sérgio Pupo Clóvis, tá vendo? Você paga, mas em compensação responde suas perguntas, desgraçado. Ademar Oliveira Souza Filho, que era sempre o nosso pole position, Tarcísio Rodrigues de Silva, Renato Moutinho também, estão sempre conversando, Israel de Souza, grande Israel, Fernando Schiavon, Marcel Ribeiro, Terezinha Malha, a minha procuradora de imagens de protestos no Brasil oficial, grande Robson Apolônio também, agradeço sempre, Benício Moreira. Muito obrigado a todos, Deus abençoe todos vocês, obrigado pelas contribuições. Vocês não têm a mais remota ideia da importância que isso tem para nós e para mim especificamente, que acabo sendo a voz, né, do podcast. É isso aí. Isso é
combustível puro, é querosene de aviação para a gente seguir em frente, tá? Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês. É isso aí, pessoal. Jabacito expressíssimo, pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, ou seguir também a gente lá no nosso canal do YouTube, né? Dá um like no episódio, o sininho, aquela coisa toda. Pede também para fazer um share nas redes sociais, aí contando do episódio que vocês gostaram, se gostaram, é claro, e finalmente contar para seus amigos aí, fazendo aquele boca a boca sarado, dizendo que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina e tem coceira com o politicamente correto. E finalmente aí vamos passar o nosso endereço do nosso canal do Telegram. Vamos lá, bit.ly/Telegram e Fembolha, bit.ly/Telegram e Fembolha. Um grande abraço para todo mundo, bom restinho de semanas, semanas é ótimo, muita paz no coração, saúde para todos vocês, estamos vencendo, devagarzinho a gente está vencendo, a gente chega lá, fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.